Oi, pessoal! Eu sou o Neto Ferreira. Vou contar uma história que vai te ajudar de alguma forma, eu tenho certeza. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações e curta o vídeo. Mas o que estava acontecendo na Inglaterra para causar tantas revoltas? É importante você saber que tinha uma casa, uma dinastia, que era a dinastia Tudor. Começa com o rei Henrique VIII. Depois ele não consegue ter filhos homens e assume o poder a sua filha Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth ela também não tem filhos. Então passa sua dinastia a vez para a dinastia Stuart. E a dinastia Stuart entra com o rei Jaime I. E o rei Jaime I, quando ele morre, ele deixa seu filho que assume o poder, o Carlos I. E aí é com Carlos I que vai começar o show todo lá na Inglaterra. O Carlos I ele já vem de famílias, ou seja, de dinastias que era acostumada a centralizar o poder, que não dividia a participação política com ninguém. O que ele dizia tinha que ser acatado. E tinha naquela época um parlamento que era dividido pela Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns era composta pela gente, era uma nobreza que queria ter participação a mais política, que queria fazer parte dos trâmites da Inglaterra. E tinha a burguesia que estava ganhando muita força, muito poder, era já uma classe muito rica e apoiada também pela classe popular. E tinha a dos lords, que era formada pelos nobres que apoiavam mais a coroa. E também acontecia que tinha alguns grupos religiosos, havia uma divisão religiosa que era os anglicanos, os puritanos e os católicos, que era como a igreja evangélica e o catolicismo hoje em dia, entende? Então o parlamento não está contente, porque ele quer ter participação política, e do outro lado os puritanos que vão sofrer, porque o rei ele vai impor o anglicanismo. E os puritanos então acabam migrando para a América, ou os que ficam aqui vão resistir e vão fazer algumas revoltas, mas sofrendo muita pressão do rei. E o rei também ele vai aumentar muitos impostos que não vai agradar ninguém. Toda a população vai estar contra o rei, tirando a Câmara dos Lordes, que apoia sempre ele por ser a favor da coroa e desfrutam quase dos mesmos méritos. Então, vai já vários motivos para tirar o rei do poder, que a Câmara vai tentar elaborar, mas elas precisam de algo mais forte para tentar derrubar o rei. Em 640, o rei ele vai impor um novo imposto, e dessa vez ele aciona o parlamento, ele vai pedir a opinião do parlamento. E o parlamento, por sua vez, não concorda com esse novo imposto. Até porque se o rei estava convocando e pedindo para que o parlamento assinasse, ele ia jogar toda a culpa no parlamento. Então o parlamento também não apoiou esse imposto e achou um absurdo. E o parlamento pede que o rei se submeta a uma constituição. Só que o rei ele não concorda com isso, então destitui o parlamento, acaba com o parlamento. A Holanda ela percebe esse enfraquecimento do rei e resolve atacar, reivindicando a sua independência. E o rei, por sua vez, vai pedir forças ao parlamento, aos nobres que tinham muitos exércitos, mas aí o parlamento não cede esse exército para o rei. Porque se ele ceder esse exército para o rei, que já é absolutista, que centraliza todo o poder, que não dá vez e voz para eles, é como se fosse um tiro no pé. Então eles não cedem exército para o rei. Pelo contrário, eles vão aproveitar a situação para atacar o rei também. Nessa guerra civil, o rei ele era apoiado pela nobreza, a igreja católica e os anglicanos. E o exército do parlamento era apoiado pela burguesia, os puritanos, a gente e toda a classe comum que já estava cansado de um rei absolutista e de altos impostos. Quando o rei Carlos percebeu que ia perder a guerra, ele fugiu para a Escócia. Só que os escoceses venderam ele aqui para a Inglaterra. E quando ele chegou aqui na Inglaterra, ele foi acusado de traição. Então ele foi morto. E assim se encerrou o reino absolutista na Inglaterra. E acabou o mandato, claro, do rei Carlos e sua dinastia. Então isso foi a revolta puritana e foi a guerra civil, nesse período. E em 1649 a 1658 vai se instituir a República Oliver Cromwell. Oliver Cromwell que vai ter como seu maior representante. Só que Oliver Cromwell, lembra que ele foi apoiado pelo parlamento, só que quando ele chega lá, ele acaba com o parlamento e torna uma espécie de ditadura. Ele é um governo opressor. Porém, foi muito importante para a economia da Inglaterra. Ele tornou a Inglaterra uma das maiores potências da época, monopolizando toda a economia da Inglaterra. Um exemplo disso era que
Navios só podia chegar no porto da Inglaterra se fosse navio inglês, não poderia chegar navio de outra nação, de outra potência. Então assim, ele monopolizou, fez com que a economia girasse e tornou uma das superpotências. Em 659, ele morre e passa o seu cajado para o seu filho Richard. Só que seu filho Richard era um tapado, ele passou 6 meses no poder, não tinha tanto poder político, e aí o parlamento volta e tira ele do poder. O parlamento volta, mas a monarquia volta também, pois os parlamentares acreditavam que era melhor ter um sangue real na coroa. Então volta a dinastia Stuart, com Carlos II. O Carlos II, quando ele morre, ele passa seu cajado para Jaime II. Jaime II, quando assume, ele se casa, tem filhas e não consegue ter filhos e precisava de um homem para assumir a coroa. Então, por ele não ter conseguido ter filhos homens, ele se separa do seu primeiro casamento e vai construir um novo casamento. Os anos se passam e nesse primeiro casamento dele, a sua filha mais velha cresce e se casa. Se casa com Guilherme de Orange II. E os parlamentares colocaram o olho de Guilherme de Orange, estavam cansadas de sofrer, sempre o parlamento vai ter que ser fechado, então elas resolvem dar um golpe de estado. Eles fazem um acordo com Guilherme de Orange e diz assim: nós vamos tomar o poder do Jaime II, vamos dar o poder a você, só que tem uma condição. Você vai se submeter a uma constituição, a um tratado, e o parlamento que vai tomar todas as decisões. E o Guilherme aceita. E assim eles tomam o poder do Jaime II. E o Jaime II, gente, ele não faz nem força, nem guerreia. Ele fica tranquilo. E o Guilherme de Orange assume o poder, o parlamento vai tomar, a partir de agora, todas as decisões. E existe aí um governo, um reinado parlamentar. Ou seja, o parlamento que toma as decisões. Tem um rei, mas um parlamento que toma todas as decisões. E isso é recorrente até hoje. Na Inglaterra é assim, tem um parlamento, tem o rei, só que o parlamento que toma todas as decisões. E a Revolução Inglesa foi isso. Um rei absolutista, Carlos I, que assumiu o poder, não dava voz nem vez ao parlamento, queria impor religiões a outro grupo religioso e causou uma série de revoltas. Então o parlamento com seu exército destruiu o exército do rei. E aí entra no poder o Oliver Cromwell, que foi um ditador, esse ditador que também cresceu a economia da Inglaterra, só que ele morre, quem assume é seu filho Richard, não tinha tanto poder político. E o parlamento destitui ele, traz a monarquia de volta, e a monarquia traz a dinastia Stuart, que foi o Carlos II, depois o Jaime II. O Jaime II não consegue ter herdeiros masculinos, mas consegue ter filhas. Sua filha mais velha casa-se com o Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, com o parlamento, dá um golpe de estado, assume o poder e vai dizer que o parlamento que vai tomar todas as decisões políticas e ele só um rei lá para ocupar a cadeira. Que história longa, mas isso foi a Revolução Inglesa. Se você gostou, curte o vídeo porque dá um trabalho para fazer, mas eu já agradeço vocês, amo vocês e vou estar postando vários vídeos assim. Um forte abraço e até a próxima.